Aragão, diretor do Instituto de Biociência da Unesp, campus de Rio Claro. Estou aqui juntamente com o professor Perinoto, diretor do GCE, professor Cláudio Paiva, diretor do FCL Araraquara, e professor Guineco, coordenador da Comissão Executiva Anti-Covid. Estamos aqui para começar um evento que se chama Enfrentamento à Covid na Unesp, o pioneirismo do campus de Araraquara, com a presença do professor Cláudio César de Paiva. O professor Cláudio César de Paiva é o atual diretor do FCL de Araraquara, presidente da Comissão de Orçamento da Unesp, economista, doutor em Economia pela Unicamp, e a Araraquara foi considerado um exemplo no enfrentamento da Covid no estado de São Paulo e no Brasil, com repercussão até internacional. Então, queremos, nesse momento, conversar com o professor, ter um bate-papo, no sentido de absorvermos as ideias e os procedimentos e a forma como a Araraquara tratou da Covid, tendo a Unesp como uma protagonista nesse processo. Professor Cláudio, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria, nessa primeira entrada, um agradecimento muito especial ao professor José Roberto Guiné, ao professor José Eusébio Aragão, que é o diretor do Instituto de Biociência, IB, o professor José Perinoto, diretor do GCE, e ao Lucas Gabriel Gonçalves de Oliveira, que está nos assessorando nessa tarde. Então, gostaria de dar esse primeiro agradecimento a todos, para que a gente possa falar um pouco dessa experiência. Ok, primeiramente, professor Cláudio, a gente queria saber como começou a pandemia da Covid em Araraquara. Como foi que começou e o que a Unesp fez? Olha, na verdade, nós estamos diante de uma tragédia humanitária mundial. Algo que ninguém sabia, mesmo como tratar, como fazer com que ela não se proliferasse de maneira tão rápida como ocorreu no mundo inteiro. Pouca coisa a gente sabia. A gente tinha alguma experiência do que tinha acontecido em Wuhan, mas o resto era pouco provável que a gente pudesse estabelecer algum critério a partir de lá. E foi nesse quadro que a gente foi ouvindo as informações, passou o carnaval, e de repente, num dia do início do mês de março, nós fomos surpreendidos que a Covid já estaria muito forte, sendo disseminada no Brasil, e aparece um caso, um suspeito, um caso suspeito aqui no campus da Unesp de Araraquara. Né? No campus, ele engloba as 4 unidades. Né? E nós estamos falando especificamente na Faculdade de Farmácia. Aparece um caso de uma aluna que tinha chegado do Japão e tinha ido numa festa. E aí ela tem alguns sintomas e as pessoas ouviram dizer que esses sintomas, através da grande mídia, era característico do COVID, da Covid, e aí essa Covid poderia, de certa maneira, ela poderia estar transmitindo isso para todo o pessoal que estava naquela festa. A partir daí, gerou um pânico muito grande. Então, aquilo que era uma sensação que poderia ser gripe, e no frigir dos ovos foi, de fato, uma gripe, né? Mas gerou um pânico muito grande, porque todo mundo pensou que isso seria o resultado da Covid-19 chegando em Araraquara. Naquele momento, os exames estavam muito difíceis. Você fazia a coleta dos exames, mandava para São Paulo, e demorava entre 40 dias a 2 meses. Nós ficamos com esse caso há quase 2 meses para ter a resposta. E aí entrou um pânico no campus. Então, já dispensamos os alunos da sala de aula, da aluna, mas o campus ainda permaneceu numa crise sem o resultado. Nesse intermédio, no meio dessa crise toda, começa a aparecer novos casos em Araraquara, e aí a gente toma uma decisão de criar o Comitê Covid local, e no meio da criação desse Comitê Covid local, nós verificamos a possibilidade da Unesp passar a usar seus laboratórios para fazer o exame da Covid-19, uma vez que demorava 2 meses. E aí foi uma articulação bastante grande, diversos profissionais, primeiro para buscar a raiz, digamos, do vírus na Unicamp, onde a gente conseguiu a base do vírus, trazer para os laboratórios nossos para manipular
e aí poder fazer um exame que é o melhor de todos, chamado PCR. Bom, ali nós já tínhamos a garantia de que a gente teria condições técnicas de fazer isso, mas isso tem um custo muito alto, não tinha esse recurso. Essa foi uma dificuldade muito grande. Bom, nesse intermédio aparece uma coisa bastante nova e bastante interessante, que é uma parceria com a Embraer. A Embraer precisava fazer os exames dos seus funcionários, ela tinha o interesse de que esses fossem feitos com uma rapidez muito maior do que aquele que era mandar para São Paulo e ficar 40 a 60 dias para ter o resultado, e aí então se faz uma parceria com a Unesp, né? E aí ela se expande, ela não é só do Instituto da Faculdade de Farmácia aqui de Araraquara. Ela também ganha uma dimensão da Faculdade de Medicina lá de Botucatu e no IBILSE também um laboratório. Como aqui nós já tínhamos o RNA, né, a base do vírus, aqui foi muito mais rápido em conseguir fazer os testes. E aí aquilo que demorava de 40 a 60 dias passou a ser feito em 8 a 10 horas. Então, em 8 a 10 horas nós já tínhamos resultados, né? 8 a 10 horas quando entrava no laboratório. Na verdade, nós temos todo um protocolo de coleta das informações do PCR, e aí fazendo um exame, chegando até as 9 horas da manhã aqui na Unesp, até 9, 10 horas da noite, você já tem o resultado. Era exatamente isso que se fazia para todos os exames. Só para que a gente tenha uma ideia, de ontem para hoje, nós fizemos 175 amostras, exames de amostras aqui em Araraquara, aqui exatamente na Unesp. Essa é a média, de 175 a 200 amostras todos os dias, né? E o grau de casos confirmados nessa noite foram 41 graus. Para mostrar a importância disso, de um exame que consegue mostrar com rapidez, uma rapidez que não existia no Brasil naquele momento, os casos. E aí você permite o isolamento de todo mundo. Então, e aí a gente foi articulando várias coisas e a coisa foi acontecendo. O dinheiro que veio da Embraer foi fundamental. Permitiu quase 30 mil exames. Isso dá um avanço fundamental para todo o esforço de conter essa pandemia. E, óbvio, quando aparecia um caso da Unesp, isso acontecia a gente resolvia com a frequência muito mais rápida e fazia todo o isolamento, embora o campus esteja fechado, embora praticamente não exista nenhum servidor trabalhando, são pouquíssimos os servidores, mas quando aparecia o caso de um servidor da Unesp, a gente tentava fazer com que aquele exame pudesse ter uma resposta muito mais rápida, sobretudo porque nós tínhamos que isolar a nossa população. A mesma coisa ocorreu, por exemplo, quando nós tivemos a infecção na moradia estudantil. E aí a gente pode estar falando para vocês. Mas, em geral, esse no meio de uma tragédia de pouco conhecimento, no meio de uma situação bastante difícil, nós, numa incerteza imensa, né, uma contaminação de uma aluna no meio de uma festa de estudantes, mais de 1.000 pessoas, o risco ali podendo ter contaminado muitas pessoas naquela noite, foi disso que foi surgindo, no meio desse atropelo de coisas acontecendo, que a gente foi tentando resolver essa situação. Apenas para não ficar sem resposta, a menina foi diagnosticada depois que era uma gripe, não tinha nada a ver com a Covid-19. Mas, como o resultado demorava quase 2 meses, isso foi uma tragédia para o campus inteiro. A sorte nossa é que no dia 17 de março você suspende todas as atividades do campus. Obrigado, professor Cláudio. A gente queria saber também como foi a parceria da Unesp com a prefeitura e de que forma isso impactou no sucesso do combate à Covid-19. Essa é uma questão extremamente importante, porque jornais internacionais, os jornais brasileiros têm apontado, e os próprios indicadores têm apontado Araraquara como um grande exemplo de combate à Covid-19. Bom, isso não se faz, evidentemente, só com boa vontade, né? Precisa de competência, precisa bom planejamento,
e precisa algumas coisas a mais que aconteceram. Eu diria que uma relação muito importante entre o prefeito e a Unesp foram os fatores preponderantes para mudar a história ou tornar o caso de Araraquara um caso bastante diferente em relação ao resto do Brasil. E por que isso? Bom, primeiro, porque nós temos um prefeito, o prefeito Edinho Silva, aqui na cidade de Araraquara, é um prefeito extremamente competente, conhecedor muito de planejamento, e ele conseguiu fazer uma articulação muito rápida mesmo, das secretarias. Então, não era só a Secretaria de Saúde, né? Tinha uma Secretaria da Educação, você tinha várias secretarias que tinham que se articular de maneira muito concisa nas decisões. Então, essa articulação foi fundamental. Um outro elemento era buscar os recursos para a instalação do hospital de campanha. Isso foi muito rápido, se instalou muito rápido. Então, esses são elementos importantes por parte do prefeito. Mas isso não bastaria, porque se você olhar isso, boa parte de prefeitos do Brasil fizeram isso. Né? Conseguiram articular, conseguiram o hospital de campanha, alguns ainda conseguiram comprar alguns respiradores, mas ainda precisava muito mais do que isso. Né? A gente precisava avançar nessa história. E aí que entra o elemento central do sucesso, a Unesp. É um pouco daquela história que eu acabei de falar com vocês. A Unesp conseguiu, através desse financiamento de 4,5 milhões da Embraer, a possibilidade de fazer exames, não só para seus funcionários, mas destinar uma parte grande, muito grande, desses exames para a população de Araraquara e região. Né? Na prática, o acordo feito com a Embraer era fazer dos funcionários de Gavião Peixoto, que é uma cidade aqui do lado de Araraquara, e dos funcionários e familiares de São José dos Campos. É isso que a Unesp fez. Só que com a quantidade que sobrava de exames era muito grande, automaticamente nós fizemos essa grande parceria para oferecer para o município os exames. Então a gente conseguiu articular uma ideia fundamental, que era a possibilidade de você ter toda uma infraestrutura de laboratórios de ponta aqui na Faculdade de Farmácia, bons profissionais. O professor responsável, inclusive, ele é um aposentado da Unesp, e aí ele se dedica a esse esforço diário, porque esse esforço de fazer os testes, o que a gente faz é o PCR aqui, é o que tem de melhor, que é o que aparece um custo de 350 a 450 dos laboratórios. É esse que nós fazemos. O professor que é aposentado se dedica de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado. Ele está todos os dias, desde que começou a Covid, fazendo os testes aqui, entregando. Os exames chegam até 9 horas da manhã, as prefeituras, ou a prefeitura, sobretudo de Araraquara, entrega a coleta do dia anterior, ou toda aquela coleta que for feita até 9 horas da manhã. 9 horas é o prazo de encerramento, porque se não chegar a amostra até esse horário, só vai ficar para o dia seguinte. E aí você pega a amostra e você coloca, desde tirar da haste a mucosa, até fazer a análise final e colocar no sistema até o final da noite. Isso também não foi uma coisa tão tranquila, porque no início as pessoas elas não são identificadas por nomes, elas são identificadas por código de barras. Então, depois de um dia intenso de análise com os equipamentos de ponta que nós tínhamos aqui, o professor ele tinha que fazer a digitação de cada um dos códigos de barras e conferir. Isso demorava 2 horas só para fazer isso. Aí nós agilizamos isso com uma solução muito simples. Né? Eu acho que esse vídeo é interessante para isso histórico, né? Como que a gente vai resolver isso? E a gente conseguiu ter uma solução de biblioteca. Como que faz a biblioteca para pegar um livro? Não passa o código de barras? E se a gente fizesse a mesma coisa? Pronto. Isso resolveu em 15 minutos, aquilo que demorava 2 horas, né? Agora em 20 minutos, no máximo meia hora, porque nós estamos com 200 exames, é colocado inteiro no sistema e a secretaria sabe qual é o resultado, o município sabe, o Ministério da Saúde sabe, todo mundo já fica sabendo os resultados feitos aqui em Araraquara. Então, nós articulamos uma ação do prefeito, uma ação muito bem feita do prefeito, e a Unesp entra como elemento central. Fizemos mais de 20 mil exames aqui em Araraquara.
Ou seja, e daí a gente conseguia enxergar, olhar para essa situação do que estava acontecendo, e conforme aumentava, a gente conseguia estabelecer novas parcerias. Porque uma coisa é você trabalhar com aquilo que já ocorreu, ou seja, aquilo que já se manifestou, e aí você faz o PCR para confirmar. Mas há outras situações que não são assintomáticos. E aí a gente usava outros exames para outras formas de você fazer, né? Hoje, na própria Unesp, nós estamos fazendo o pool de saliva, que é algo bastante interessante, porque você, em determinados grupos, você faz o pool. Se naquele grupo deu alguma possibilidade de contágio, você isola todo aquele grupo. Se não deu, você não precisa fazer um exame tão caro, como é o PCR. Você simplesmente deixa de fazer o PCR e não faz porque não tem ninguém contaminado. E se deu um do grupo, você passa a fazer os exames de maneira individual para identificar o caso específico, e os outros mantêm-se em isolamento e em observação. Então, isso ganha um elemento muito forte, né? Além de fazer os testes rápidos, o problema dos testes rápidos, geralmente, é que a eficácia dele é muito baixa. A eficácia de um teste de farmácia é baixíssima, né? Ela tem, em tese, 75% de erros. Isso é muito alto, isso não ajuda, né? Então, eu acho que nós temos essas questões importantes. Mas tem outras decisões interessantes pelo seguinte: o prefeito usa muito aquilo que nós dizemos para ele, ou que a ciência, ou que a Unesp tem dito para ele sobre estratégias de contenção. Então, o Comitê Covid vai dizer o seguinte: olha, como que eu devo fazer? Por exemplo, nós trouxemos também outros parceiros, mas essa semana, nós estamos fazendo a convocação de todos os taxistas, motoristas de aplicativos, motoboys, todos eles estão fazendo testagem gratuita da Covid-19 aqui em Araraquara, porque eles são difusores bastante importantes. Então, você começa a montar as estratégias de você tentar fazer os diversos exames, né? O IgM, IgG, ou seja, todos eles, o de sorologia, que é muito importante, que provavelmente a gente vai estar usando, quando tiver retornar todos os funcionários da Unesp, nós vamos fazer o de sorologia. Aqueles que a gente identificar com problemas, fazer de sorologia, que eu consigo fazer um mapeamento muito rápido. Bom, depois que eles chegarem, começarem a trabalhar, a gente vai fazer o pool de saliva, semanalmente, ou a cada 15 dias, para tentar identificar se teve algum contágio fora da Unesp. Porque dentro da Unesp, todo mundo vai estar trabalhando de máscara, com álcool gel, com toda a proteção possível. Mas ele pode se contaminar lá fora. Então, a gente vai ter um controle com uma eficácia bastante alta, bastante elevada para isso. E isso nós temos usado, essa estratégia, para todo o município de Araraquara. Então, quando eu uso várias estratégias, eu estou quase fazendo, digamos, algumas formas de conter a expansão do vírus. Há, no entanto, dois limites que eu acho que foram dois grandes erros mundiais, né, quando a gente fala em estratégias de testagem e contenção da expansão do vírus. Uma, evidentemente, que aconteceu aqui em Araraquara e aconteceu em várias partes do Brasil e no mundo, né, que foi em relação às casas de longa permanência. E casas de longa permanência, né, os dados nos Estados Unidos estão até bem escondidos, mas na Europa foi uma tragédia. Nós estamos falando isso de asilos, né, de casas de repouso, né, e poderia se enquadrar, inclusive, as moradias estudantis nesse caso. A lógica é a mesma disso. E por que o erro, né, fundamental nessa caso no caso específico dos idosos? Porque as pessoas, você proibiu a visita de familiares, em todos os casos, no mundo inteiro, mas você não observou a atividade dos funcionários que têm contato, vão para casa todos os dias, que não são profissionais da saúde, que não são profissionais que ganham bons salários, não são profissionais, portanto, trabalham em outros casos, atende naquela casa de idoso, mas tem atendimento de pessoas fora, né? Então, a quantidade de pessoas que morreram nessas casas foram imensas.
Então, isso eu acho que foi um erro muito grande no mundo inteiro. E um outro, e é o que coloca em risco Araraquara, e coloca em risco também boa parte do mundo nesse momento, digamos, são os jovens. Né? E aí que eu acho que é uma das coisas mais complicadas, porque eu chamo daquela ignorância instruída. Né? O que é a ignorância instruída? O cara sabe que é perigoso, é um vírus, portanto, a possibilidade de transmissão é muito rápida, né? É altamente contagiosa, mas mesmo assim os jovens estão indo para festas, estão saindo, estão fazendo o diabo, né? E ao fazer todas essas ações, esses jovens estão trazendo para dentro das suas casas a contaminação para avós, os pais. E aí, mesmo os casos que nós estamos vendo em boa parte dos municípios, de quem está morrendo? Está morrendo em boa parte, na sua ampla maioria, são os idosos. Quando vai para ventilação mecânica ou vai para a UTI, ele geralmente, o caso de sucesso, ou seja, de retorno, é muito baixo. Bom, e da onde a gente tem identificado que tem aparecido isso? Bom, comorbidades, evidentemente, agrava muito a situação. Mas, geralmente, foi um neto, um filho, que foi numa festa e foi passar o fim de semana ou mora com os próprios pais, ou com os avós. E aí transmitiram. Mesmo os avós, olha, mas o velho não saía de casa, o idoso não saía de casa, o idoso ficava só trancado num dos quartos, mas ele teve contato com essas pessoas. Nisso nós erramos. Araraquara está sofrendo nesse momento exatamente disso. As pessoas estão diante dessa ignorância instruída, no sentido de dizer o seguinte: conhece, mas mesmo assim coloca a vida em risco, coloca a situação em risco, não só dele, porque em geral esse jovem, ele é assintomático, em geral. Evidentemente, não estou dizendo que ele não morra. Se ele ficar grave, ele pode morrer, sim, corre o risco. Mas, em geral, ele é assintomático e transmite muito forte. Então, esses são desafios importantes. Mas quando a gente faz uma avaliação de Araraquara, do sucesso e que tem sido colocado no mundo inteiro, é justamente isso. É uma grande articulação de uma pessoa que sabe fazer, o prefeito sabe fazer, sabe transformar, articular toda a sua equipe em torno do combate, mas tem esse elemento chave que nos outros municípios brasileiros não tiveram. E isso é a chave, realmente. Porque senão eu vou identificar os mesmos procedimentos em várias secretarias, mas faltou uma Unesp aí. A Unesp, ela é chave, porque não só pelos exames, que o exame é o elemento fundamental, mas eu diria por outro motivo também, porque ela define com o prefeito, e o prefeito está ouvindo as estratégias de como combater o vírus dentro do município. Então, eu acho que essa está a grande razão do vírus, de você conter o vírus em Araraquara. Isso ainda tem, evidentemente, eu já falei para vocês, né, a gente está avançando. Ontem, né, porque hoje não morreu, não faleceu ninguém, mas ontem a gente teve 51 mortes aqui no município de Araraquara. Poderia ser menor, se não fosse os jovens agindo de maneira tão irracional. Professor Cláudio, além da questão da saúde, das vidas humanas, outra questão muito polêmica é a questão da economia. Eu vou passar para o professor Perinoto fazer alguns questionamentos a respeito da economia na região e nas cidades onde existe a Unesp. Professor Perinoto. Bom, meus cumprimentos, né, para quem está organizando. É sempre um prazer estar participando junto com o Aragão, com o Guineco, né, com a ajuda do Lucas, mas hoje principalmente pela presença do Cláudio, que a gente já se conhece há tanto tempo, da época de vice, de diretor, enfim, compartilhamos muitos momentos agradáveis, né? E agora contamos com a presença dele aqui e a experiência que ele tem vivido lá na cidade de Araraquara, né? E agora à frente da Unesp, a nossa querida FCL. E, Cláudio, eu só queria também aproveitar, antes de entrar nesse aspecto da economia, que o Aragão fez a introdução, dizer que disso que você falou, isso só mostra, né, que é bem acertada essa medida de não retornar às aulas presenciais esse ano.
porque, de fato, os campos podem tomar as medidas necessárias de sanitização, etc., etc., mas os jovens vão se encontrar nos bares, nas repúblicas, enfim, né, ou até na moradia, e como a maioria é assintomática, eles acabam se transformando em vetores perigosos, né? Então, só para fazer um gancho com o que você falou, que mostra o acerto, né, de não retornar com aulas presenciais esse ano, né? Você pode até comentar isso, acho que é importante. E também dizer que, além das congregações do IB e do IGCE que tomaram essa atitude, né, o prefeito aqui da cidade também decretou que ensino superior na cidade não acontecerá, né, esse ano, então, sem ser não presencial. Isso ajuda também na tomada da decisão da própria Unesp, né? Mas, falando a respeito dessa questão da economia, assim que foi decretada a quarentena, muitas cidades, acho que Araraquara também teve isso, mas aqui a gente viveu, né? Tinha até carreatas e movimentos do pessoal, né, patrocinados aí por associações e outros tipos, contra as medidas do prefeito devido à queda na economia, e parecia que tinha assim um embate, né? Saúde versus economia. E aí, a questão da geração de emprego, o próprio governo do estado fez previsões que agora a gente vê que foram pessimistas, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho, Cláudio, essa questão do emprego, da queda do emprego, das visões que foram tomadas antes e o que de fato aconteceu e como é que está a situação de vagas, né, de aumento de emprego, desemprego, tanto fazendo um comparativo, né, de Araraquara, que você está mais perto, com o Rio Claro, que é onde a gente está aqui e convivendo agora nessa nossa reunião. Muito obrigado. Perinoto, você tem razão. Eu acho que foi muito acertada a suspensão das aulas por esse ano inteiro. Porque não basta a gente colocar álcool gel em todas as entradas de sala de aula, não basta todo mundo de máscara, o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros. Esses alunos vão se encontrar nas suas repúblicas, né? Eles vão se encontrar nas festas. E a gente já tem a experiência aqui muito clara das visitas que se tem na moradia, né, e as festas em geral que se tem no município, de que isso não vai dar certo. Quer dizer, isso vai ter um vetor de transmissão absurdamente forte. Mas eu queria trazer, pelo gancho que você trouxe, uma questão extremamente importante. O que é extremamente importante? Porque nós passamos por uma situação muito complicada logo com o início da pandemia. E por que ela é bastante preocupante? Porque você passou a ter um momento que eu diria para você que alguns empresários passaram pela cantilena da vitimização como apelo moral. Isso me parece que isso é terrível, né? Essa vitimização como apelo moral, ela é difícil por quê? Porque ela coloca em risco a vida do outro. O que é, de maneira muito clara, que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: os empresários faziam as carreatas, iam para o setor de comunicação e diziam: olha, quem vai pagar minhas contas? Quem vai colocar na mesa das pessoas o que comer? As pessoas não têm alternativas, então tem que voltar, tem que abrir o comércio, tem que... Isso todo num esforço que era a ideia de dizer o seguinte: bom, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo meu lucro, nós temos que fazer alguma coisa para reverter isso. E aí eu uso como grande argumento o apelo moral, que as pessoas estão passando fome. Diante de uma crise, o que se espera é uma ação do governo federal muito forte, com o governo estadual e com os municípios. Ou seja, uma articulação federativa para garantir que essas pessoas pobres tenham o mínimo de garantia para a sobrevivência. É isso que nós fizemos aqui em Araraquara. O prefeito fez isso. A própria Unesp de Araraquara fez isso, gerando, por exemplo, grupos de estudos aqui, de extensão aqui, criaram cooperativas. Essas cooperativas, nós conseguimos um pouco de dinheiro que foram aquelas doações que se tinha na Unesp, nós compramos panos, né, o tecido,
articulamos junto com a prefeitura as mulheres que sabiam costurar e fizemos as máscaras. A Unesp comprou essas máscaras para distribuir para os seus funcionários no retorno. Para todos eles, e já mandamos 2 ou 3 vezes para a moradia estudantil essas máscaras. E aí, para essas mulheres, nós conseguimos mostrar como que se identifica, qual é o custo, como que ela tira o custo disso, como fazer o custo da máscara que está sendo produzida, como gerar outras demandas, e elas passaram nessa cooperativa ter renda mensal, o que é algo fantástico, porque ela passou a ter o dinheiro, trabalhar em casa e ter um dinheiro para a sobrevivência. Precisou, evidentemente, do município levar cestas básicas? Precisou. Mas no momento de pandemia, é isso que nós falamos. Ou seja, no momento de pandemia, a ação do Estado é fundamental. O que nós tínhamos naquele momento era algo muito grave. O que estava tendo naquele momento era algo muito grave. E por que é algo muito grave? Porque passava-se a fazer esse apelo moral. Olha, se não voltar a trabalhar, não vai ser mandado embora, não vai ter dinheiro, as pessoas estão passando fome, e assim por diante. Empresários fazendo carreatas, negando a ciência. Isso é um absurdo. Quer dizer, pouco importa o que vai acontecer com a vida do meu funcionário, desde que ele volte a trabalhar. O risco que estava sendo submetido esses funcionários era muito grande. E a gente está vendo com os resultados do Estado de São Paulo e dos vários municípios que essa situação ela não era totalmente verdadeira. E por que não era totalmente verdadeira? Primeiro, porque a crise não foi tão alta como se pensava em termos econômicos. Em termos econômicos, o FMI falou que o Brasil ia ter entre 12% a 15% de queda do PIB. Depois caiu para 9%. O próprio governo dizia isso. E aí nós ficamos na expectativa de que ia piorar muito. E aí eu diria para vocês o seguinte, quando eu olho a situação de empregos, que é um indicador importante, né? Se eu olhar a geração de empregos com carteira assinada, eu consigo medir qual é o impacto da Covid nos diversos municípios. No município de Rio Claro, que é um exemplo claro para a gente aqui, para ilustrar esse debate nosso. Essa crise, por exemplo, que nós estamos falando, em termos de emprego, ela já passou. Rio Claro começa o ano com estoque de pessoas empregadas de 60.054 empregos, postos de trabalho, com carteira assinada. 60.054. Agora, em agosto, o município já tinha 61.100 postos de trabalho com carteira assinada. Ou seja, uma recuperação, um crescimento de 1.046 vagas. O momento mais complicado aqui de Rio Claro foi no mês de abril, o que foi para todos. Né? A última quinzena de março e o primeiro e o mês de abril como um todo foi terrível para todos os municípios. Bauru, Araraquara, São Carlos ainda não recuperaram os postos de trabalho. Então, a situação hoje que se tem em Rio Claro, ela é muito melhor do que aquela dos principais municípios do mesmo porte no estado de São Paulo, porque ela já recuperou. Aí tem que olhar o perfil da atividade. Né? A indústria puxou muito, muito forte a essa recuperação, né? no município. Né? E ela já tem um estoque de mais de 24 mil empregos. Isso eu acho muito importante. Um setor que não puxou, que não está, digamos que no mês de agosto, não foi tão promissor, né, porque teve redução de postos de trabalho, foi o setor de serviços, mas que tem um potencial extremamente grande até o final do ano. Portanto, a situação do emprego, se tudo se manter, mantidas as atuais condições, Rio Claro vai fechar um ano bastante, com um nível de empregabilidade bastante interessante para um município que passou por uma crise tão pesada como a pandemia. Diferentemente de outros. Araraquara, por exemplo, dificilmente vai recuperar o nível de emprego que iniciou no início do ano. São Carlos recupera. Bauru vai recuperar ou vai ficar mais ou menos do 0 a 0. Rio Claro é o único que vai ter um grande crescimento. E essa queda que a gente teve, embora concentrada no mês de abril, ela não foi a maior. Né? Se a gente olha os dados de Rio Claro, a maior crise do município aconteceu em 2014 e, sobretudo, em 2015.
quando o saldo final de postos de trabalho foi de quase 3 mil perdas de postos de trabalho. Isso é algo bastante significativo. Então, eu diria o seguinte, diante de todo o quadro que se colocou, poderíamos ir ao fundo do poço, os principais indicadores, boa parte deles erraram. Isso não significa dizer para você que não tem, que a crise passou, econômica, e, sobretudo, não pode confundir essa retomada com o fim da crise da Covid-19. Não pode. Né? Só para te dar um exemplo, no Brasil, a gente identifica a cada 3 segundos um novo caso. 3 segundos. Então, ao final dessa nossa conversa, centenas de pessoas já vão ser diagnosticadas com o vírus. Isso é diagnosticada, fora aqueles assintomáticos que não se sabe. Né? Se eu olho no estado de São Paulo, a cada 15 segundos aparece um novo caso. Então, isso não pode se pensar. A cada 6 minutos morre uma pessoa no estado de São Paulo. É muito grave. Então, eu ainda volto a dizer, nós estamos retomando, mas essa retomada deve ser muito criteriosa. O município de Rio Claro volta, porque volta com grandes indústrias, ela volta de maneira bastante interessante, né, diferentemente de boa parte dos municípios de cidades médias com o mesmo porte, e que não vai voltar nesse mesmo ritmo. Porém, né, é importante dizer para vocês que não podemos abaixar a guarda em relação a todos os cuidados com a Covid-19. Ainda é muito sério, né, os casos brasileiros estão em alta, os casos no estado de São Paulo estão muito em alta, né, e a gente não pode dizer, não, mas era mais de 1.000 casos, caíram para 600, as mortes no estado de São Paulo eram muito mais de 300, nós fechamos ontem, por exemplo, em 215, não são esses números os mais importantes. Né? Nós temos que ter um cuidado, porque cada vida vale muito. Então, enquanto a gente estiver pensando de que a vida do colega ou do familiar, não estou nem aí com ela, aí vai ficar muito difícil. Isso é a visão de empresários, é a visão que foi colocada, né? Eu espero que o empresário mude essa visão de ter do cuidado com aquelas pessoas que trabalham com ele, né? Os colaboradores, como gosto de chamar. Eu não gosto de chamar de empregado, colaboradores, mas que isso, na prática, seja travestido do cuidado. Né? Não dá para colocar as pessoas na linha de frente com todo o risco que ainda existe. Dinheiro é importante. Eu sempre digo uma coisa, há um momento da política, e disse isso lá atrás, quando a população queria fazer um enfrentamento com o prefeito de Araraquara, o prefeito mandou fechar o comércio, não vamos fechar. O prefeito está mandando usar máscara, não vamos usar. Não existe isso, estão colocando medo. Esse vírus foi criado lá por um laboratório da China. Tudo foi criado, se fazia para alguns questionamentos. E eu dizia naquele momento, há o momento da política, há o momento da economia, que a economia vai voltar a crescer, e nesse momento ela está voltando a crescer, e haverá, mas eu acho que o mais importante a de ser dito é que esse é o momento da vida. Não é o momento nem da política, nem da economia. É o momento da vida. É o momento em que a gente tem que apostar nas pessoas e ver que elas são importantes, que elas valem muito. É isso que nós fazemos. É isso que a Unesp faz ao dedicar um professor, por exemplo, aposentado, voltar da sua aposentadoria e dedicar dia a dia, todos os dias desse ano, todos os dias, para fazer exames, para curar, identificar as pessoas e tentar curar as pessoas o mais rápido possível, evitar milhões de mortes. Ninguém sabe quem é esse professor, mas certamente vocês vão ter uma ideia de que o nome dele é Paulo Inácio. Né? É um cara fantástico que se dedicou a melhorar a vida de muitas pessoas e evitar muitas mortes aqui em Araraquara. É isso que eu digo. Eu passo a palavra ao professor Guineco. Boa tarde, professor Cláudio. Considerando a sua experiência pioneira quase que na Unesp, no enfrentamento da pandemia, o que não necessariamente é uma coisa positiva, quer dizer que primeiro ela chegou aí, mas o que é positivo é a resposta a isso, é o resultado bem-sucedido que a universidade e a prefeitura
tem conseguido no enfrentamento da pandemia, o que é que o senhor recomenda aos demais campos universitários para a contenção da pandemia agora em 2020 e 2021? O que é que pode ser feito? Bom, eu acho que o elemento central, né, eu acho que essa ação que nós temos da Unesp com os municípios é fundamental. Mas o que nós temos que fazer nesse momento é criar uma grande articulação dentro da Unesp. O que é a articulação dentro da Unesp? Primeiro, não existe possibilidade de retorno das aulas esse ano. Isso é um ponto facultativo. Quando tiver a ideia de retomar as atividades, fazer de maneira criteriosa. Ninguém retomar as atividades, a gente não vai fazer a retomada das atividades sem fazer de maneira estratégica. Ou seja, sem saber fazer o pool de saliva, os exames sorológicos, o PCR, ou seja, formas de você fazer o isolamento. Até sair, até que não tenha clareza da vacina, né, se vai sair em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em fevereiro, o que nós temos que fazer é o isolamento. Portanto, mesmo aquelas atividades que não tem jeito, né, são essenciais e que os servidores estão lá na unidade, estão trabalhando, né, que eles estão aqui fazendo o que tem que ser feito, porque não tem outro, não tem jeito, se não fizer, não tem folha de pagamento, estourou um cano. Mesmo nessas atividades essenciais, ele tem que se fazer com certas estratégias. Né? O uso da máscara é muito importante, o álcool gel é muito importante, mas a conscientização de que a vida é um elemento fundamental, ela é maior do que todos. Se a gente não fizer isso, nós vamos achar o quê? Nesse momento, nós vamos estar olhando todo esse cenário posto, né? E vamos achar o seguinte: olha, vamos voltar porque nós precisamos continuar o semestre, nós precisamos terminar o ano. Não. No ano a gente continua, a gente acerta em 2, 3 anos o calendário de maneira muito importante. Mas veja o que é a perda de um funcionário, a perda de um professor, a perda de um aluno. Isso a gente vai ficar carregando para o resto da vida. A gente não vai poder aprender nada se a gente não entender que o sentido maior é a preservação da vida. Eu acho que esse é o princípio fundamental, isso que nos conduziu em todo esse processo e que transformou, nesse momento tão terrível da humanidade, Araraquara talvez, mais uma vez, teve da gripe espanhola, mais uma vez a ideia de buscar na ciência e nessas relações do conhecimento a grande saída. A universidade talvez seja o exemplo mais relevante desse processo. Eu citei 2 casos ruins, né, dos jovens, e falei dos idosos, que nós estamos errando nesses 2 casos. Mas eu diria para vocês que a experiência mais importante de todos, aquilo que nós estamos deixando para a humanidade nesse momento, é o poder da ciência e o poder das universidades. Uma pandemia dessa magnitude. Eu acho que é isso. Obrigado, professor Cláudio. Antes de encerrar esse excelente evento, que vai ficar registrado e para que quem quer que veja possa aprender com a experiência bem-sucedida da Unesp Araraquara, eu gostaria de dizer que também em Rio Claro, nós também fizemos algumas ações bem-sucedidas, pelo menos naquilo que pudemos. Constituímos uma comissão executiva anti-Covid, coordenada pelo professor Guineco, aqui presente. Essa comissão se articulou com empresas, se articulou com prefeitura, com instituições de saúde, como hospitais Santa Casa, hospitais particulares, e tentamos, na medida do possível, contribuir para o enfrentamento da Covid. Isso desde março, abril deste ano. Tínhamos algumas propostas, como fabricar álcool em gel e distribuir para a cidade. Não conseguimos êxito por questões burocráticas e legais. Tentamos articular para a produção de máscara junto com empresas, microempresas, para fomentar também a economia local. E realmente também não conseguimos êxito nessa empreitada, mas temos hoje 2 máquinas para exames RT-PCR no Instituto Adolfo Lutz, 2 máquinas que são do campus de Rio Claro, uma do GCE e outra do IB. Conseguimos arrecadar mais de 3 toneladas de alimentos
de produtos de limpeza e de agasalho, distribuir para as instituições de Rio Claro e para a comunidade interna. Enfim, fizemos vários boletins informativos com dados a respeito da pandemia no Brasil, no mundo e na cidade de Rio Claro, elaborado por nossos professores pesquisadores, que vêm contribuindo com as decisões, com as políticas públicas do município de Rio Claro. Enfim, como você disse no final, a universidade faz parte da missão essa interação com a comunidade local e o desenvolvimento da mesma, seja em termos econômicos, mas seja em termos de crescimento de conhecimento. Acho que essa é a nossa função de professor e de universidade. Eu agradeço a sua participação, e esse é o primeiro vídeo que a gente faz com relação ao enfrentamento da Covid na Unesp, de uma série que a gente acredita que vai ter outras contribuições. Muito obrigado, professor Cláudio. Muito obrigado, Guineco, muito obrigado, Perinoto, e muito obrigado, Lucas Oliveira, pelo apoio técnico. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer, né, o convite, né, do Aragão, do Perinoto, do Guineco e do Lucas, que nos assessorou hoje. Eu acho que eu acho que esse programa tem uma questão extremamente importante, que é um registro histórico que a gente vai perder. Né? Esse caso que deu início em Araraquara, do caso de uma menina da farmácia, que despertou várias ações, isso certamente se perde. Então, o registro histórico serve para isso, mostrar como que a gente se mobilizou, como algumas coisas pensadas e outras não tão pensadas com antecedência ocorreram. Então, parabéns a todos vocês que tiveram essa ideia de fazer um registro histórico muito importante. Agradeço muito pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigado.